que acontece quando a vida quebra a gente? Quando os planos desmoronam? Quando a gente precisa recomeçar sem saber por onde? Esse podcast é sobre essas histórias. Histórias de quem caiu, se perdeu e encontrou um jeito de se reconstruir. Eu sou Camila Pastro e você está aqui no Tô Indo Ali Juntar Meus Cacos. Seja muito bem-vinda ao Tô Indo Ali Juntar Meus Cacos, um espaço onde a gente não finge que está tudo bem. A gente olha, sente e reconstrói. E hoje eu tô aqui com a Michele, muito conhecida como Dona Michele, uma mulher que viveu uma história de muitas quebras e é expert em juntar os cacos e vencer. E são sobre essas vitórias que a gente vai falar hoje. Bem-vinda, Dona Michele, muito feliz com a sua ilustre presença aqui no final da gestação. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, muito obrigada, Ká, de verdade, por esse convite. É uma honra para mim estar aqui, a gente se conhece há muitos anos, então vai ser uma conversa muito prazerosa e consegui vir. 37 semanas estou aqui para a gente conversar muito sobre tudo. É isso aí, tem muito assunto, né? A gente tem muita coisa para falar e muita coisa para inspirar outras mulheres, né? E ensinar, tenho certeza que será muito proveitoso, que elas vão aproveitar demais. Eu também acho. Bora então. Vamos lá. E eu queria começar te perguntando, teve um momento que a vida te atravessou de um jeito que você percebeu que nada ia ser como antes, né? Que momento foi esse? Ká, primeiro que eu sempre falo, eu já tive várias quebras na minha vida, né? Sou filha de mãe solteira, conheci meu pai pela primeira vez, eu tinha 10 anos de idade. Depois eu conheci meu pai novamente fazendo um teste de DNA aos 27 anos para resolver um monte de história da minha vida. Então, assim, teve muitas quebras, mas a que mais me marcou na minha vida e que eu tive consciência, olha, ou eu mudo ou vai desmoronar tudo, foi quando na pandemia a minha filha, que hoje tem 8 anos, que é a Alice, de 2 anos, ela tinha 2 anos na época, ela sofreu uma crise que chama tricotilomania, ela arrancava os cabelinhos, e aí quando veio a pandemia, eu cheguei em casa, eu vi ela faltando cabelo, e aí eu fui pro chão, né, porque eu penteava o cabelo dela, cá, todos os dias para ir pra escolinha. E eu não vi ela faltando cabelo. Ali, realmente, foi um momento que eu tive consciência de que eu estava totalmente quebrada, que dentro de mim tinha um monte de coisa que não estava certo, e foi onde que eu fui buscar como eu poderia ser uma mãe melhor, como eu poderia ser uma esposa melhor, como que eu poderia ser, para mim, uma pessoa melhor. Eu imagino, porque quando acontece alguma coisa com os filhos, né, a gente fica devastada. E eu não sei se você lembra, foi quando nós nos conhecemos nessa época. Eu lembro que você me contou e que você foi cuidar dela, separou um pouquinho nessa época, né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu sempre fui uma mulher de, eu vou pra cima, deixa que eu faço, eu quero fazer acontecer. E eu olhei muito pro meu profissional nessa época, porque eu trabalhava na área da beleza na época. Então, eu queria crescer profissionalmente. Eu não sou da cidade de São Carlos. Eu sou de uma cidade aqui próxima que chama Santa Cruz das Palmeiras. Na verdade, eu sou uma longa história, né? Porque eu sou de Teófilo Otoni, Minas Gerais, parei em Santa Cruz das Palmeiras e tô aqui em São Carlos. O que eu queria quando eu cheguei aqui em São Carlos? Eu queria muito ser conhecida profissionalmente. Na época, eu trabalhava na área da beleza, fazendo maquiagem, designer de sobrancelha, que foi a época que a gente se conheceu. Eu queria tanto crescer profissionalmente que eu só tinha olhos para isso. Como que as pessoas poderiam me conhecer, como que eu poderia fazer. E realmente eu cresci aqui na cidade, nessa área da beleza. Só que eu esqueci o principal, que era dentro de casa. Então, quando eu cheguei lá e vi ela, que na pandemia todo mundo parou para dentro de si, né? E começou a ver o que estava... Colocar a casa em ordem, né? Foi Sim. Isso que aconteceu na pandemia. E aí eu vi ela faltando... Aquilo ali, cara... Foi horrível pra mim. Devastador, né? Exatamente. Eu lembro que a gente foi levar ela na psicóloga e a psicóloga falou assim pra mim, não é a Alice que tá doente. E aí pra mim, aquilo me quebrou mais ainda. Aquela hora eu vi realmente, sabe, os cacos caindo no chão, porque ela falou assim, é a mãe da Alice que tá doente. A mãe da Alice não para. A mãe da Alice para pra fazer um arroz com calma.
Jamais que eu fazia isso, eu era muito acelerada, o tempo todo era, é pra hoje, é pra amanhã, é pra agora, e eu não vi isso com elas. Então, assim, aquele momento eu entendi que eu precisava olhar pra dentro de mim. Eu imagino. E nessa época você mudou da cidade ou você continuou em São Carlos? Não, nessa época da pandemia a gente foi morar em Analândia. Eu passei por, na hora que aconteceu isso com a Alice, eu falei assim, eu vou estudar. Vou buscar conhecimento, como que eu posso ajudar minha filha, qual é o ambiente que a minha filha pode estar para melhorar. E aí eu e meu marido também estava passando por uma crise no casamento, porque como eu só queria o profissional, então vários outros pilares da minha vida estava caindo, né? A gente fala hoje, né, que é o MAS, que é a roda da vida, que o profissional estava lá nota 9, e o cônjuge, né, os filhos estavam ali 3, 2, então tudo estava desmoronando. E aí eu optei e falei assim, eu preciso ir embora daqui de São Carlos. Na época eu fiquei tão confusa, eu tive crise de pânico, porque parou tudo, né? E como eu trabalhava na área da beleza, o que aconteceu? Parou e ninguém queria fazer maquiagem. Então eu tive crise de pânico, porque eu falei, o que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar agora? Porque na minha cabeça eu só sabia fazer maquiagem, eu só sabia fazer designer de sobrancelha. Mas na verdade eu não enxergava o meu potencial de outras coisas que eu fazia. Sim. Porque eu estava vibrada naquilo. E aí foi aonde que a gente sentou, a gente conversou, a gente chorou muito, eu e meu marido. E eu entendi que eu estava muito errada. E aí é onde eu fui estudar, fui buscar conhecimento sobre isso. E a gente mudou para Analândia. E aí, a Analândia tem 5.000 habitantes. Foi um divisor de águas na nossa vida. Morar em Analândia, porque... Imagino. Aproxima a família, né? Tá todo mundo na junto. pandemia, minha filha, a gente caminhava todos os dias. Eu voltei totalmente a olhar para ela. E hoje, graças a Deus, a Alice, ela é curada. Ela é uma menina totalmente que... Nem pensa mais, mas ela ficou durante muitos anos com metade do cabelo maior que o outro, porque o cabelinho ainda estava crescendo. Ela era... Hoje não, hoje a Alice é totalmente diferente, é uma criança... Você sabe que eu passei por um momento parecido. Antes da consultoria de imagem, eu queria voltar para o mercado de trabalho, né, que eu parei quando eu engravidei, e eu fui fazer nutrição, eu resolvi estudar novamente, né, fui fazer uma segunda formação e estudava à noite, e meu filho ficava na escola o dia inteiro. Aí a professora me chamou que ele estava com um probleminha no comportamento, ela queria saber o que tinha acontecido. Eu falei, olha, eu estou estudando. Só que aquilo me doeu de um jeito, na mesma semana eu tranquei o curso. Estava no início do 2º ano. E na outra semana ela me chamou e falou, o que aconteceu que ele voltou ao normal? E eu nem avisei que eu tinha trancado o curso. Eu falei, eu estou mais com ele. Né? Então, olha a importância disso, né? Eu acredito muito nisso, porque, por exemplo, a nossa presença é muito importante para eles. Depois que eu fui estudar, eu fui entender o quanto que sentar para brincar um pouco, sabe? Nem que se for 10, 15 minutos, mas sentar para brincar, estar presente na vida deles, faz toda a diferença. E como é importante as mães serem valorizadas por estarem em casa com os filhos, não é? Com certeza. Porque às vezes acha que a mãe está em casa e que a mãe não está fazendo nada, mas essas mulheres que estão em casa ali estão fazendo um papel incrível. Elas estão criando uma sociedade saudável, né? Sim. E naquele momento, o que mais doeu em você? Foi medo de não saber o que fazer? Você se sentiu sozinha? Foi renúncia? O que aconteceu? Eu me senti muito culpada, porque a pergunta que eu fazia para mim, dentro de mim, era aonde eu estava. E aí veio a culpa, assim, tremendo, porque eu só lembrava que eu estava trabalhando, que eu estava no Instagram, que eu estava nas redes sociais o tempo todo, que eu estava, sabe? Aí veio muita culpa, eu chorei muito, e aí ela arrancava os cabelinhos que eu escutava os estralos. Nossa. E aí a psicóloga pediu para mim dormir com ela para segurar a mãozinha. Foram muitas e muitas noites onde eu segurava a mãozinha dela e ela chorava porque ela queria puxar, porque era um hábito, e eu ouvia os estralos, aqueles estralos do cabelo. Aí vinha muita culpa dentro do meu coração.
É muito complicado, né? Sozinha eu não fiquei, Cá, porque assim, graças a Deus, eu sempre tive o apoio do meu marido. O Pedro sempre foi um marido, assim, maravilhoso na minha vida, porque ele sempre, Michele, o que a gente pode fazer? E toda vez que eu estudava sobre como que eu poderia melhorar, eu sempre comunicava para ele e ele sempre me dava um apoio. Então, assim, eu não fiquei sozinha nessa questão. Então, tipo assim, minha mãe, minha sogra, meu sogro, a tia, a família inteira se uniu e para apoiar. Então, quando via, falava comigo, sabe? Às vezes me abraçava, me apoiava, vai passar. E muitas vezes eu achava que não ia passar. Hoje eu falo, passou. Como é importante essa ajuda da família, né? Porque muitas vezes a mulher se sente julgada, tá se sentindo culpada e vai se sentir julgada pela família também, né? Por ter deixado aquilo acontecer, né? Exatamente. Mas não, a nossa família, ao contrário, eles uniram. A gente, quando foi para Analândia também, ninguém, tipo, não, vai, se tiver que ir, faz o que vocês têm que fazer, porque é a vida de vocês. Mas a gente sempre olhou para dentro de casa, sempre para nossa família, o que vai ser bom para nós. Então, apoio eu sempre tive, graças a Deus. Que bom. E antes dessa fase, me fala, como que você se via como mulher? Eu me via uma mulher... Às vezes eu começo a lembrar, mas eu me via uma mulher muito egoísta. Porque eu olhava muito só para mim, era só para o meu umbigo. E então, era o meu profissional, era a minha vida, era tipo, bater no peito, deixa que eu faço. Então, eu me via essa mulher. Hoje, eu vejo uma mulher totalmente que busca todos os dias inteligência emocional e autoconhecimento. Isso é muito importante, né? Como a gente evolui, né? A gente olha lá para trás, se for a mesma pessoa, tem alguma coisa errada, porque a gente tem que mudar. Exatamente. Porque assim, principalmente nós mulheres, né? Que tem muitas, que nem aconteceu de ter a culpa, mas não só a culpa, várias outras coisas que a gente vem carregando ao longo de muitos anos e que a gente descobre quando acontece algo. Tem uma música da Kel Smith que eu sempre escuto ela porque ela fala que o que acontece de ruim é só mais um ponto de partida. Então, acontece algo de ruim para ser um ponto de partida do que eu posso melhorar. E aí você olha para trás e você fala, poxa, essa pessoa não combina mais com o meu comportamento hoje. Então, também é bom as coisas que acontecem na vida da gente, né? Sim. E falando em música, você já foi cantora, né? Eu falo que... Lembrei agora. Oh, Camila, eu falo que eu sou uma longa história. Mas eu fui cantora de forró ainda. Olha isso. Gente, por isso que eu falo, muitas histórias. Mas fui, dos meus 13 aos meus 19, eu cantei na noite. Legal. E cantei forró, cantei axé, cantei em bailes, fiz muitas coisas. Hoje não, hoje a gente canta só na igreja. E sua voz é muito linda, eu gosto de ver você cantar. Em breve tem novidades. Que legal. E em que momento você percebeu que, sem perceber, tinha deixado de olhar para você? Nessa época da Alice, porque eu trabalhava com maquiagem, olha que engraçado. Eu trabalhava com maquiagem, eu falava sobre autoestima, eu falava que as mulheres precisavam, sabe? Você precisa se arrumar. Só que eu não olhava profundamente para mim. Porque uma coisa é você ir lá se maquiar para ficar bonita, né? Uhum. E outra coisa é você se olhar no espelho e falar, não, realmente eu sou bonita, não só com a maquiagem, mas sem a maquiagem. Então, nesse momento, eu percebi que eu não sabia me olhar. E eu lembro muito que quando ela falou, a psicóloga falou assim pra mim, é a mãe da Alice que precisa se cuidar, a mãe da Alice que precisa se tratar, eu comecei a olhar com mais amor pra mim. Eu lembro que uma vez eu olhei no espelho dentro dos meus olhos e eu fiquei horas e horas olhando dentro dos meus olhos. E eu aconselho que muitas mulheres façam isso. Eu vi um leão que ele vinha pra me devorar. E eu lembro que eu assustei e eu saí da frente do espelho. E ali eu tive a sensação de, tipo, que eu não me olhava. Eu só ia lá fazer a maquiagem para ficar bonita nas redes sociais. Você teve a sensação de pensar assim, eu me perdi de mim? Sim.
naquele momento que eu vi aquele leão, ele tentando voar em mim para me devorar, eu falei assim, eu me perdi de mim. Porque eu não consegui, e eu só queria ficar maquiado o tempo todo. Então, o que eu estava escondendo? Por que eu não me olhava de frente? E aí o olhar de frente, ele realmente te reconstrói. Eu tive alguns momentos também de não me reconhecer. Aí chegou um momento em que eu comecei a lembrar da minha adolescência para eu conseguir me resgatar. Olha isso. Principalmente depois da minha separação. Eu comecei a lembrar muito, era um exercício para mim. Todo dia à noite eu lembrava da minha adolescência para fazer um resgate de mim, sabe? Sim. Da minha alegria e de tudo o dia antes, que eu perdi a minha identidade. E eu, por exemplo, eu casei com o Pedro, eu até brinco. Eu casei e aí eu vim para São Carlos. Então, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia muita gente. E aí, quando eu tive um estralo, eu tava com 2 crianças dentro de casa. E aí eu falei assim, gente, passou tudo isso, né? E ali eu também percebi que eu não tava olhando para mim. Eu tava só olhando pro profissional, eu tava só olhando para os bens materiais e não tava olhando para mim. Imagino. E o que você fez para dar a volta por cima, esse primeiro passo para olhar para você? Depois de ter levado aquele tapão na cara da psicóloga, né? Eu decidi, na época, a gente não... Pandemia, tinha parado tudo. A gente não tinha condição de dar continuidade psicólogo com a Alice e eu também. E aí eu falei assim, bom, eu vou estudar, então eu vou ler o que eu posso... Mas além de cuidar da família, cuidar do problema da Alice, você olhou para você? Sim, aí o que eu fui? Eu falei, eu vou estudar, eu vou melhorar como mulher. E aí eu lembro que eu fazia coisas assim, pra mim, era tomar um banho mais demorado, era me cuidar, era olhar no espelho. Eu lembro que eu fazia muita meditação pra mim, olhando pra dentro de mim, cuidando, né, eu até falo pra todo mundo, cuidando da minha criança interior, lembrando, olhando pra minha filha e lembrando de quando eu era criança. Eu fazia muito essas coisas pra mim, mas a parte mais impactante pra mim foi quando eu olhava muito no espelho. Então, esse foi o primeiro passo. Depois, o que eu fiz, Cá, além de estudar, é aplicar. Né? Porque não adianta você ler um livro ou fazer um curso ou querer aprender qualquer coisa sem aplicar na sua vida. E eu lembro que na época eu fiz um processo de coach com uma moça que ela falou assim, ainda a gente fala pro bônus, que ela deu de presente pra mim, porque ela viu a situação que eu tava, e ela falou assim, Michele, você não tá sozinha, eu vou te ajudar. Que legal. E isso é muito importante, ter pessoas que te olham e falam, olha, você não tá sozinha, eu vou te ajudar. E são anjos, né? São anjos. Que aparecem na nossa vida. A Eva, eu falo, a Eva Iniesta ainda. Ela foi minha coach e é minha mentora pro resto da minha vida, porque ela foi uma mulher que olhou pra mim e falou assim, Michele, fica tranquila, vai passar. E aí eu fiz o processo, e todo o processo eu tinha várias coisas que caía, e aí eu tomava a decisão de, não, eu preciso melhorar, o que eu vou melhorar? E aí eu melhorava tanto pra mim, mas também dentro de casa. Sim. E como que foi emocionalmente esse olhar no espelho, voltar a estudar? Como é que você se sentia quando você fez isso com intenção? Você se sentiu mais poderosa? Você se sentiu suficiente? Ou foi um trabalho assim muito dificultoso para você conseguir se olhar de novo? Foi muito difícil. Eu lembro que teve um dia que eu deitei no chão que minha cabeça doía tanto, mas tanto, e eu falava pro meu cérebro assim, você não manda em mim, quem manda em você sou eu vou continuar, porque assim, o processo do autoconhecimento, o processo de você olhar para dentro de você, ele é muito desafiador na questão, porque você tá abrindo feridas dentro de você, não, você não tá abrindo feridas dentro de você tá abrindo feridas que talvez você não gostaria de abrir. E que você não tem nem consciência que você está abrindo aquela ferida. Você não sabe o tamanho que ela tá profundo. Então, teve dias de olhar para aquilo e falar assim, meu Deus. Só que dentro de mim, o tempo todo, sempre falou, continua. Você não vai parar, você não vai desistir. Então, eu terminei o meu processo de coach, eu continuei lendo, eu continuei buscando autoconhecimento, eu continuei estudando, porque eu falava, eu não vou parar. Hoje eu falo, porque depois que você viu, não tem como você desver.
Depois que verdade. você entrou para dentro de você, que você viu que você curou algumas coisas, não tem como, você quer terminar. E aí você vai cada vez mais abrir mais para você limpar essa ferida, para ela cicatrizar mesmo. E não simplesmente colocar um band-aid ali para disfarçar. E o que mudou hoje na forma como você se vê depois desse processo? Mudou tudo. O autoconhecimento mudou tudo na minha vida. Porque hoje eu tenho consciência da mulher que eu sou e da mulher que eu quero daqui pra frente. Daqui 5 anos, daqui 2 anos. É uma mulher que agora ela já existe dentro de mim. Só que quando começa, você acha que você não vai dar conta. Só que aí depois você vê que dá conta, que você consegue, que você é capaz. Michele, e me fala uma coisa, o que mudou na forma como você se vê hoje, depois desse processo? Mudou tudo, porque aquela Michele não existe mais, aquela dona Michele que era acelerada, que queria as coisas para ontem. Hoje é uma mulher mais centrada, hoje é uma mulher que viu tanto o pessoal, mas o profissional caminhar e andar de forma assim grandiosa, que quando eu comecei, eu queria muito profissional. E aí eu não tratei o pessoal. Hoje eu vejo que o pessoal e o profissional andam muito bem. A família hoje estruturada. Hoje estou na 4ª gestação agora, né? Então, o casamento mudou. Eu vejo o quanto hoje eu e o Pedro, a gente conversa, a gente se resolve. O autoconhecimento, ele ajuda você tudo, né? A você entender e você não gastar energia com coisas que você não precisa. Como é importante você buscar se conhecer, né? Isso a gente não aprende, né? Não aprende. Eu ainda falo que precisaria ser uma matéria lá na escola, Concordo. né? É necessário. Sim, autoconhecimento. Porque se não tem um autoconhecimento, nem o profissional, financeiro, nada vai andar. E autoconhecimento não é uma coisa rasa, não é simples você ler um livro, fazer um teste. No processo da consultoria de imagem, tem o teste de estilo, que é um processo de autoconhecimento. Mas é só um pedacinho para você entender da sua imagem. Autoconhecimento é muito mais profundo, não é? Muito mais profundo. É você saber tudo sobre você, como é que você funciona e como é que você leva a vida. Exatamente. Não é? Saber tomar decisão na hora certa. E é o que muda. Não sair, porque quando você não tem autoconhecimento, você está no automático, deixa a vida me levar, e a vida vai te levando. Quando você tem autoconhecimento, você consegue dar pausa, você consegue olhar, ter a sua visão de cima e falar, poxa, isso aqui não é para mim. E dar direcionamento. E dar o direcionamento, exatamente. Isso aí. E você está na sua 4ª gestação, não é? Tô sabendo que você viralizou nas redes sociais, estou muito feliz com isso. Como que você está lidando com tudo isso? Como é que as pessoas estão chegando? Eu vi que tem muitos comentários de pessoas surpresas com a 4ª gestação, porque isso não é comum hoje em dia. E chega os haters também, né? Como é que você lida? Conta pra gente. Bom, primeiro que eu fiz o vídeo do Será lá nas minhas redes sociais. E na hora eu falei, eu só quero fazer, vamos fazer e tudo mais. Foi feito e o que acontece? Veio sim muitos haters, muita gente falando que é um absurdo, que não dá conta, mas teve as pessoas que realmente admiraram. O que eu aprendo com isso? Eu sou um tipo de pessoa hoje, Cá, que nem o elogio e nem a crítica ele não vai me abalar. Por quê? Eu entendi quem eu sou, eu entendi o para que eu tô aqui, o que eu vou fazer, que aí entra o autoconhecimento. Então, quando eu vejo os comentários das pessoas elogiando, eu fico feliz, mas, tipo, tá tudo bem também. E quem critica também, eu sempre olho, eu olho para as pessoas que criticam, pensando como que é a vida dela, como foi o caminho dela para trilhar, para chegar no comentário que ela fez. Então, às vezes, eu acabo analisando o perfil daquela pessoa. Porque teve pessoas que falou que é um absurdo, por exemplo, colocar esse tanto de filho no mundo. Aí você vai olhar a história da pessoa. Talvez a pessoa não realmente, ela não vai conseguir, né, ter mais filhos. Então, eu sempre vou lidar olhando para o ser humano em si. O que fez eu vi num ele? vídeo seu que você falou da sua mãe, né? Que ela teve só você, mas
pela história de vida dela, e a sua história é diferente, então você consegue, né? Então Exatamente. depende muito do que a pessoa carrega. E é olhar sempre para isso, porque, por exemplo, como que eu vou julgar, por exemplo, a minha mãe, que no vídeo ela falou assim, teve um outro vídeo que viralizou, que ela falou assim, eu tive uma e foi loucura, imagina com 4, a minha mãe falou isso, teve muita gente que criticou, só que o que acontece, e aí eu falei, a minha mãe, ela viveu uma história totalmente diferente da minha, a minha mãe, ela teve eu com 19 anos, ela não ficou com meu pai, eu conheci meu pai pela primeira vez, eu tinha 10 anos, então pensa só, uma jovem, né, com 19 anos, a minha mãe cortou cana, Camila, até os meus 13 anos. Então, ela conta pra mim que várias vezes ela tava lá cortando cana e aquele suor, e ela falava, um dia eu vou sair dessa vida. Então, pensa o pavor que ela pensou. Ah, se eu tiver mais filho, eu vou ter que trabalhar muito mais. Depende muito da história de cada um. Exatamente, depende muito da... Por isso que eu olho. A minha história foi diferente. Graças a Deus, né? Eu não repeti padrões, né? Eu casei, eu tenho meu marido e eu tenho um casamento que é um casamento saudável. Amo ser mãe. Então... eu posso sim falar, então por isso que eu sempre vou olhar para a história da pessoa. Já que você está grávida, nosso papo está fluindo muito, vamos parar um pouquinho para experimentar esse biscoito da Pamela Cristal Art, que ela faz os biscoitos maravilhosos, bolos afetivos, vamos ver se está gostoso. Meu Deus, eu quero, porque assim... Fica à vontade. As pessoas perguntam assim, teve diferença na gestação? O final agora dessa gestação tá me dando muita fome. Meu Deus, eu falo, gente, porque eles falam que tem diferença de menino para menina, que menino come, suga mais nessa questão, mama mais. E eu falei, gente, eu já tô sentindo, porque realmente... Eu tive um menino. E como Na foi? minha gestação, eu não tive nenhum enjoo. Se eu tive um, foi muito. Mas eu tive muita fome desde o começo. Eu sentia bastante fome. Fala pra gente um pouquinho o que é repetir padrões, com o olhar de coaching, né? Eu vejo muito isso, só que tem muita gente que não entende. Você consegue me explicar um pouquinho? Explico. E assim, com o coração muito feliz em poder falar sobre repetições de padrões. Porque o que acontece hoje? Dentro do nosso sistema, né? Pai, mãe, a gente veio ali, eles tiveram vamos colocar que eles tiveram ali a vida deles. E aí vem a gente, né? Porque a gente repete muitas vezes coisas que os nossos pais fizeram. E sem perceber, a gente não tem consciência disso. O que acontece a maioria das vezes é que, por exemplo, a gente acaba repetindo o padrão de pai, de mãe. E aí não só dali, vai muito além, gerações de gerações que estão acontecendo. Quando que você quebra esse ciclo? Quando você tem consciência do que está acontecendo. Um exemplo, para ficar mais prático para quem está ouvindo, eu sempre vou trazer para minha história, a minha mãe é mãe solteira, e ela teve só eu de filha. Eu tinha tudo para repetir esse padrão, de ser uma mãe solteira. E isso aconteceu com a gente. Quando eu e meu marido teve uma crise, onde eu falei que eu não queria mais, eu ia embora para Santa Cruz das Palmeiras, eu ia morar com a minha mãe, sem eu perceber, eu estava voltando um padrão que nem era meu que eu estava carregando. Automaticamente estava forçando eu fazer o quê? Tem que ser mãe solteira. Só Sim. que o meu padrão ia repetir muito mais forte. Por quê? Eu ia repetir um padrão que era voltar para casa da minha mãe, sendo mãe solteira, porque minha mãe voltou para casa dela, para casa dos pais na época, sendo mãe solteira e com 2 crianças. Então, olha a dose como que aumentou. Só que quando eu tive consciência disso, quando eu falei, eu preciso cortar o umbigo da minha mãe. Porque eu estava querendo repetir aquilo novamente. Aí é isso que é repetição de padrão. E aí foi aonde que eu olhei para dentro de casa e falei, eu não aceito viver isso. Eu quero viver outra história, é a minha história. Porque quando a gente quer carregar esses padrões, e às vezes a gente não tem essa consciência, muitas casas, muitas famílias hoje estão sendo destruídas, às vezes por conta disso. Porque não tem essa noção do que está acontecendo. Então é aonde que a gente entra. Então por isso que é importante, dentro do autoconhecimento, você olhar para você e olhar para o que está por trás de você. Dentro Sim. da sua família, de sua mãe, do seu pai. Isso acontece com todo mundo, mas as pessoas não
Não tem percebem, consciência, não tem consciência, porque tá vivendo a vida no automático. Eu rompi na minha família, assim, sem pensar, no mínimo 2. Deve ter mais, mas assim, só de você falar, vem na minha cabeça 2. Ah lá. Então, como é importante, né? É olhar e tudo pra lá. nesse processo do autoconhecimento, de não seguir a manada. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. É exatamente isso. No meu caso, eu olhei e falei, não, por que eu tô querendo voltar a repetir isso daqui novamente? E aí você tem o autoconhecimento, ele nos faz a ter a decisão do que eu quero para frente, porque o que passou, agora já foi, mas e o que eu vou olhar para o futuro? O que eu quero para minha vida no futuro? Sim. E agora o momento patrocinador. Faz muito sentido ter marcas aqui que também falam sobre cuidado, identidade, afeto e presença. Esse episódio tem o apoio da Clínica Castro, um espaço completo com dermatologia, vascular, nutrição e estética, porque se sentir bem também passa pelo cuidado do corpo. Também quero agradecer a All Time Jeans, especialista em jeans há mais de 30 anos aqui na cidade de São Carlos, trazendo peças que unem estilo, caimento e autenticidade no dia a dia. E a Pamela Even Cristal Art, com biscoitos personalizados, bolos afetivos e pirulitos temáticos, trazendo afeto e significado para os momentos especiais. Obrigada por apoiarem esse projeto. E agora, voltando para a sua história, qual parte que antes parecia dor e hoje você viu que é força? Família. Família sempre foi uma dor dentro de mim, por ser filha de mãe solteira. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre falava, por que as pessoas têm o pai, têm a mãe e eu não tenho? Então, quando chegava o mês de agosto, e eu era muito zoada na escola de que eu era filha sem pai, a minha família, os meus primos, que também não tem consciência, nós éramos criança. Falava muito assim, você não tem pai. Quantas e quantas vezes eu chorava, porque eu falava, tia, porque fulano falou que eu não tenho pai. E a minha tia falava, Michele, você não é filha de chocadeira. Claro que você tem pai. Mas eu não entendia isso, porque eu era criança. E quando chegava a época dos pais, eu chorava muito, porque eu via os pais indo lá na escola e me doía. Então, meu sonho sempre foi, um dia, eu lembro que eu tinha 10 anos, uma noite eu chorei muito, muito, muito. E eu falei assim, um dia eu vou ter o meu marido, eu vou ter os meus filhos e eu vou ter uma família. Porque eu olhava, meu olho brilhava. E hoje eu vejo que isso eu consegui, sabe? Eu tenho a minha família. E toda vez que eu olho, eu falo, poxa, é um ciclo que eu rompi e que hoje eu sou muito grata pela minha família. E hoje, quem é a Michele que o antes jamais imaginaria existir? Hoje, muita gente fala isso pra mim. Michele, eu não consigo, eu fico vendo você nas redes sociais, eu converso com você e eu não consigo, até da família, como você se tornou essa mulher, mãe, casada, porque a visão que eles tinham é que eu não ia me tornar essa mulher. Porque o padrão, né, na cabeça deles ia ser uma mulher que talvez ia ser mãe solteira, ia estar no mundão. Eles nunca imaginavam que eu iria casar, ia ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima profissional, dar certo na vida. Então, essa Michele, ela aconteceu. Hoje eu vejo, aconteceu e continua acontecendo. E como é bom, né, receber esse tipo de elogio, né, das pessoas chegarem, pessoas que a gente nem imagina vir falar, nossa, olha só você, onde você tá, não é muito bom nossa, isso? Gratificante, muito. Né? Eu sempre vou honrar a Deus e agradecer, porque eu falo que Ele cuidou de mim o tempo todo. E porque assim, se não fosse ele olhar e falar assim, olha, aqui tem uma nova história, e então toda a honra, toda a glória eu sempre falo que é dele, porque ele olhou com carinho e falou assim, não, você pode ser diferente. E quando as pessoas falam isso pra mim, eu falo, nossa Deus, como o Senhor foi maravilhoso, obrigado por ter me dado força, por ter me dado capacidade, sabedoria, discernimento para poder se tornar a mulher que a gente realmente quer, né, para nós, não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E como é importante Deus na nossa vida para dar um direcionamento e dar toda essa força que a gente precisa para quebrar esses padrões
e se reconstruir, juntar os cacos, não é? Muito. E eu falo, Cá, que... Independente de religião. Independente. Seja na religião que você quiser, né? Exatamente. Chama de força maior, não precisa nem chamar de Deus, mas essa energia, essa força, esse Deus precisa existir na vida de todo mundo para a gente conseguir ter um caminho. Exatamente. E eu falo que eu não melhorei como pessoa quando eu aceitei Jesus, por exemplo, há 10 anos atrás. Eu melhorei como pessoa quando eu olhei para dentro de mim. E aí eu entendi quem era Deus na minha vida. Porque nem isso, eu ia na igreja, eu cantava na igreja, muitas vezes, só que dentro de mim existia muitas vezes o vazio. Mas era um vazio porque nem eu me conhecia, nem eu sabia quem eu era. Então, quando eu comecei a entender quem eu era de verdade, eu comecei a ver o quanto Deus foi perfeito e foi maravilhoso em cuidar de mim. E nós estamos caminhando para o final, para o último bloco. Eu quero saber de você, o que você diria para as mulheres que passam por tudo isso, que não veem luz no fim do túnel, o que você diria para elas? Eu diria que busque autoconhecimento, autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento vai fazer você ter uma visão totalmente diferente sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e fazer você prosperar cada vez mais. Busque autoconhecimento. Autoconhecimento vai te dar visão, vai te trazer clareza e vai te levar a lugares extraordinários na sua vida. E eu acho que toda mulher precisa buscar autoconhecimento. Quando estiver passando qualquer coisa e não entender o que está acontecendo, olhe para dentro de você. Busque essa força dentro de você, que ela já existe. E, Michele, uma pergunta muito importante. Cuidar do outro, você está indo para o 4º filho, e cuidar de si. Você consegue fazer isso? Consigo fazer isso muito bem. Tudo é organização. Sempre falo, organização dá trabalho, ser desorganizado dá mais. É verdade. Dá mais trabalho. Porque, por exemplo, é muito sobre o que a gente já está conversando, de viver no automático. Às vezes a gente está vivendo no automático e a gente não coloca nós mesmos dentro da nossa agenda. Porque você quer cuidar por exemplo, hoje vou para a 4ª gestação, mas eu sempre busco olhar para mim, cuidar de mim também, dentro de toda a rotina que eu tenho. Então, passar um batom, cuidar do meu espiritual, ter o meu momento comigo, então isso eu não abro mão. Então, eu acho que é incluir você dentro da sua agenda. Porque a maioria das vezes, só cuidar do outro, a gente esquece da gente. Então, eu não posso deixar de elogiar seu marido, né? Que é um maridão e que te apoia, porque isso não é muito comum, né? A gente escuta muita história por aí. Exatamente. Então, parabéns pro Pedro. É verdade. Porque, por exemplo, se cuidar também requer de toda essa agenda, você também delegar, né? Porque dentro de casa é uma empresa. Então, filhos, que nem dentro de casa hoje, não é só meu, é do Pedro também. Então, às vezes, se eu quero me cuidar, se eu quero fazer uma unha, se eu quero ter o meu momento ali comigo de manhã, muitas vezes ele também tem que se organizar na agenda dele. Isso aí. Então, mas a gente consegue sim. Se você pudesse voltar lá para trás e se encontrar naquele momento difícil, o que você diria para você mesma? Eu olharia dentro dos meus olhos e eu daria um abraço. Porque naquele momento, acho que toda mulher precisa de um abraço e chorar muito. Eu deixaria eu chorar muito e me acalmaria e diria que, daqui uns dias você vai olhar e tudo isso vai passar. Como hoje eu vejo, porque tudo passa, realmente. Ai, me arrepia, é isso mesmo. Vamos tirar uma dose de autoestima aqui? Vamos tirar, eu gostei desse... É muito legal pra gente tirar um por dia, pensar, cuidar da gente, pode escolher. Ai, vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui. Busque e veja a beleza em cada pequeno detalhe do seu dia a dia. Olha, isso mesmo. E fazer isso é uma dose de autoestima, né? Buscar dose. Beleza nos detalhes. Porque o tempo todo, a maioria das vezes, a gente está buscando olhar essa beleza nas coisas do futuro, né? E no dia a dia, né, nos detalhes, tem tantas coisas lindas.
Isso. Né? Bom, agora é você, vai, tira você. Vamos lá, vamos ver o que vai sair. Vamos ver. Faça uma lista de frases que gostaria de ter ouvido dos seus pais e não ouviu. E fale para você se olhando no espelho. Que é cuidar da nossa criança interior, né? Como isso é importante. Exatamente. Olhar pra gente como criança e se pegar no colo, dar pra gente tudo que nós não recebemos, tudo que a gente acha que não recebeu, né? E você sabe que eu faço uma coisa pra minha criança interior, sempre quando eu sinto que eu tô, às vezes, meio pra baixo, eu sempre tomo um sorvete de Blue, aquele sorvete azul. De Blue Ice. Isso, porque quando eu era criança, eu chupava muito, quase todos os dias eu chupava aquele sorvete. E aí, quando eu tô assim, eu sempre vou numa sorveteria e chupo um sorvete e eu falo, olha, tá tudo bem, eu tô aqui. E aí eu chupo ele e lembro dela sorrindo. Que legal. Isso é muito importante, a gente cuidar dessa criança interior que está aqui junto com a gente. Eu fiz um exercício em 2 momentos diferentes da minha vida, que é pegar uma foto de minha criança e falar coisas bonitas e falar, olha, tá tudo bem, eu cresci, eu dei conta, ou eu dou conta, você fica em paz. E é um momento assim muito emocionante, porque você cria um ambiente para fazer tudo isso, né? E fica um momento de muita emoção. Eu sempre, quando eu tô pensativa muito, eu sempre faço isso também, de olhar para ela e falar, olha, tá tudo certo, olha como você cresceu, olha como que você desenvolveu e a gente vai passar, porque eu acho que trabalhar a criança interior dentro da gente é uma forma da gente se amar cada vez mais, porque a gente sabe que talvez a gente viveu tantas outras coisas, né, que nem vem, só que quando você chega ali depois dos 26 anos, que o cérebro já está fechando mesmo, que aí começa a vir um monte de coisa na cabeça, muitas mulheres não sabem o porquê, por isso que tem que sempre voltar lá e ver aonde que foi que aconteceu alguma coisa, e se perdoar, e se amar, porque a glória de Deus precisa se manifestar, né? Eu falei, até a gente estava conversando e eu comentei com você, tem uma passagem na Bíblia que Jesus, ele cura um cego, e é um menino, e aí todo mundo fica questionando Jesus, tipo, olha, por que quem errou? Porque na época, quem tivesse algum problema é porque tinha errado, tinha feito alguma coisa de errado. E aí Jesus falou assim, ninguém, nem o pai, nem a mãe, ninguém. Mas tudo isso que aconteceu é para que a glória de Deus seja manifestada, para que outras pessoas vissem, né, através daquela criança, que ele fazia milagre. Sim. Então, quando a gente olha para a nossa criança interior, é olhar que ninguém teve culpa de nada lá no passado, mas acolher e amar e falar, olha, tudo isso que a gente viveu é porque a gente vai transformar a vida de outras pessoas, vai ajudar outras pessoas através do que a gente passou, né? Exatamente. E para que a glória de Deus seja manifestada e outras pessoas enxergam. Porque a sua história, a minha história, quantas pessoas eu vejo chegando nas minhas redes sociais, falando, nossa, eu vi sua história no TikTok, eu vi sua história no Instagram, você é muito forte, não sei o quê. Mas por quê? Porque a glória de Deus precisa ser manifestada, precisa ajudar outras pessoas. Sim. E a melhor forma é quando as pessoas conhecem a nossa história. Se não fosse a minha história, eu não estaria aqui hoje. Exatamente. Né? E a gente poder amar a nossa criança interior. Cuidar com carinho, com amor, com dedicação, né? Exatamente. Chegamos ao final de mais um episódio. Quero agradecer a dona Michele, que você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Você é uma querida, faz parte da minha vida. Te honro, muito obrigada por tudo. Que honra te receber aqui. Você é uma pessoa muito especial para mim, você sabe que você mora no meu coração. Eu honro a sua vida, honro os momentos que nós tivemos juntos, tudo que você ajudou na minha carreira. Eu sou muito grata e sempre você. Muito obrigada, Michele. Eu que agradeço, Ká. Muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz por ter falado também um pouquinho da minha história. As suas palavras eu também faço, as minhas, porque você também é muito querida. E eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitas vidas e não é nem a sombra do que há de vir na sua vida, eu tenho certeza disso. Você sabe que eu desejo tudo isso para você, viu? Amém, para todas nós. Obrigada.
E se você já juntou ou está juntando seus cacos e quer contar a sua história, inspirar outras mulheres, contar como superou suas dificuldades, entre em contato comigo e será um imenso prazer te receber aqui. E esse foi mais um episódio do Tô Indo Ali Juntar os Meus Cacos, porque todo mundo quebra em algum momento, mas sempre existe um jeito de juntar os próprios cacos.